Boa tarde a todos e sejam bem-vindos. O meu nome é Patrícia Cardoso, sou secretária técnica do Grupo PIA em Portugal. Vamos então dar início ao nosso webinar Como melhorar o compromisso dos empregados. A pessoa que nos vai acompanhar é a nossa consultora Ana Paula Araújo, do Grupo PIA no Brasil. A Ana é formada em Comércio Exterior pela UMESP, trabalhou na área de procurement em várias multinacionais e atualmente trabalha como coach e facilitadora de workshops. Passo então a palavra à Ana e desejo a todos um excelente seminário. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de pedir para as pessoas colocarem no mute, porque senão vai haver referência do barulho externo, ok? E todo mundo concorda? Então, a gente pode começar. Nós vamos falar hoje de como melhorar o compromisso dos empregados. Não só o compromisso, mas também o comprometimento. Porque hoje em dia as pessoas, elas não existe esse padrão de compromisso que existia antes. E a culpa também não é só delas, na realidade não é nenhuma questão de culpa, é uma questão de mudança de hábitos no mundo. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre o compromisso como métrica do capital humano, o estudo do compromisso, nós vamos falar um pouco sobre isso, como nós podemos utilizar isso dentro do nosso grupo, as tendências do último Congresso Internacional, que foi nos Estados Unidos, e as ferramentas que nós temos para melhorar o compromisso do empregado e do gestor. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem entrar e falar sem problema nenhum. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se tem algum problema. Sim? Então, eu vou continuar, ok? Nós vamos começar falando do compromisso como métrica do capital humano. Quando você tem pessoas trabalhando com você, você tem que saber quanto elas têm esse compromisso com a empresa e com os gestores delas. E isso é muito fácil, porque nem sempre as pessoas utilizam a ferramenta que elas deveriam utilizar, que nós vamos falar no final. Porque nós temos métricas e enquetes que as pessoas respondem, e isso prova e mostra qual é a satisfação e o compromisso. Quando a gente fala de satisfação versus compromisso dos empregados, existem vários paradigmas entre o que as pessoas acreditam que é a satisfação, porque elas acham que quando a pessoa está satisfeita, ela fica comprometida, e nem sempre é assim. As pessoas às vezes falam assim, eu sou muito satisfeito pelo salário que eu tenho. Mas na realidade não significa que ela tem esse salário e ela precisa viver infeliz só porque ela tem o salário. Muito pelo contrário. Quando o trabalho é fácil, quando ele não é estressante, quando ele é bom, quando a pessoa se sente bem trabalhando, aí sim você tem uma satisfação dela com esse cargo, e a pessoa gosta disso. Então ela gosta da empresa, ela se sente bem trabalhando para a empresa. E quando você tem um compromisso, significa que ela tem uma forte motivação para fazer um bom trabalho. Ou seja, ela tem vontade de fazer o extra miles, como falam os americanos, que seria sempre um pouco a mais, né? E sempre desejar que a empresa também faça, porque o compromisso e a satisfação é como se fosse uma via de mão dupla. Quando a empresa te ajuda, te dá o poder, te dá treinamento, usa as ferramentas, você se sente motivado a trabalhar nessa empresa. Então, você também quer que a empresa cresça. E você quer ficar dentro desse crescimento, dentro dessa empresa. Aí vem uma pergunta, né? Como gerente, o que te importa? Hoje em dia, os gerentes acham que eles são gestores, mas na realidade, hoje um gerente ele tem que ser um coach. Todo gerente tem que ser um coach de vida e um coach profissional, principalmente. O coach, o gerente, o gestor, ele sempre visa o resultado da empresa, o que seria melhor para a empresa. E ele vai te ajudar justamente a fazer isso, a criar esse vínculo com a empresa, a te dar o treinamento, a te dar tudo o que você precisa para crescer e virar uma pessoa melhor. Existe um estudo da Zenger Folkman que fala que quando você estuda e faz com que os outros estudem, engrandecendo os outros, você também se engrandece. E eu acredito muito nisso. Porque quando você faz uma pessoa ler um livro, estudar algum ponto, fazer um MBA, um curso, qualquer coisa, você também se beneficia disso.
Porque ao momento que ela está crescendo, você cresce junto com essa pessoa. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma pesquisa que mostra o compromisso, como é que ele produz os resultados dos negócios, né? Entenda que isso é uma pesquisa, todos os dados são sólidos, então não é uma coisa sem parâmetro nenhum, existe um parâmetro. A Louise Allen e a Zenger Folkman trabalham sempre com pesquisas, então todos os dados que nós mostramos são precisos, certo? Então, quando você tem um comprometimento com o funcionário, você também traz 12% de crescimento nos benefícios, você tem 19% de melhora no resultado operacional, você tem mais de 5 pontos de margem operacional no mercado, você tem um aumento de 3,44 lucro no seu líquido, você pode chegar a 28% do aumento das suas ações no mercado, você tem 8% superior de incremento real no valor das ações, e esse para mim é o mais importante, você tem 18% mais de produtividade e 12% mais de satisfação dos clientes. Nada melhor para um cliente do que ser bem atendido. Sempre que você atende um cliente bem, fideliza esse cliente. Ele fica fiel a você. Então, ele não tem por que procurar uma outra alternativa. Ok? Bom, além disso, as empresas onde existe esse comprometimento, né, esse compromisso, eles tiveram menos 62% no valor total de acidentes, horário de trabalho, tem 52% a menos de perda de inventário, 51% menor a rotação voluntária, ou seja, as pessoas saírem da empresa, e 27% a menos de absenteísmo. Alguma pergunta? Não. Ok. Então, vamos lá. O compromisso como métrica do capital humano, de novo. Os seus empregados, isso é uma pergunta que todo mundo deve se fazer sempre. Principalmente em momentos de crise. Os seus empregados, eles são comprometidos? Você tem certeza disso? 13% dos empregados estão realmente comprometidos. 63% não estão comprometidos. E esses 63%, veja que é um número muito grande. E 24%, literalmente, eles não têm nenhum tipo de compromisso com ninguém, nem com a empresa, nem com ele mesmo. Talvez por um erro dele, e talvez por um erro da empresa, mas o que acontece é muito triste. Aí vem a outra pergunta. Além dos seus gerentes, né, que são os gestores diretos, os diretores, eles sabem hoje qual é o nível de comprometimento desse pessoal que vocês gerem, né, da sua equipe? Qual é o número desse comprometimento na organização? Alguns de vocês fazem alguma métrica anual, bimestral, para saber o que acontece entre vocês? Essa é uma pergunta minha para vocês. Alguém responde? Eu respondo. Não. Hoje o que existe é uma métrica muito usada que se faz uma vez por ano. Onde você vai colocar as metas que você quer que o funcionário chegue, você vai colocar quais são os compromissos que a empresa tem e só. Só que isso hoje é ultrapassado. Por quê? Porque quando você faz isso uma vez por ano, você tem dados significativos, você tem as respostas, mas a comunicação é falha. Por quê? Porque você não vai, depois desses resultados, falar com a sua organização. Por isso que hoje se sugere que toda organização tenha as medidas tomadas e claras. Então, que eles falem, olha, nós fizemos uma métrica, aconteceu isso. Foi, por exemplo, foi sugestionado que as empilhadeiras não fiquem mais dentro das empresas e que andem só a 10 km por hora. Tá ok, você conseguiu pegar isso dentro da sua empresa, só que você precisa mostrar o resultado disso. E o que eu vou fazer? Olha, gente, a partir de hoje, a empilhadeira dentro da empresa só pode andar 10 km por hora. Isso cria uma... Eu não diria nem que é uma alegria, mas assim... Poxa, ele deu a sugestão foi acatada. A empresa entendeu que ele estava correto e acatou. Então, ele se sente comprometido com a empresa porque ele está ajudando a empresa a crescer. Ajudando a fazer com que ela se sinta maior e melhor. Ok?
Agora a gente vai falar de um estudo de compromisso que foi feito pela Louise Allen. Vamos lá. O compromisso se mede mediante 8 fatores diferenciados. Esses 8 fatores, eles cobrem vários aspectos, principalmente aspectos da motivação e da implicação. A média desses 8 elementos é utilizada para obter um índice de compromisso, que chama-se IC. E a consistência dela é universal, ela forma um padrão de referências. E todo mundo pode usar e comparar os seus resultados dentro de uma aplicação. Nenhuma empresa tem todos os fatores como positivo, já adianto isso, tá? Então vamos lá. Quais são as causas raízes do compromisso? Quais são as causas da empresa? A empresa ela precisa ter uma gestão de liderança, um plano de carreira, recursos de treinamento, como eu falei, compensação, não precisa ser só de dinheiro, quando você dá uma ideia, por exemplo, mas sim de reconhecimento, né? Ou vai pagar, por exemplo, a formação, pagar 1/3 da faculdade dele, pagar 1/3 do valor do curso que ele quer fazer. Dos líderes, ou seja, dos seus gestores e diretores, a eficácia do líder, o apoio de um líder. Como eu disse, se o líder não apoia, se ele não é um coaching, ele não chega a lugar nenhum com a equipe dele. Hoje, um líder literalmente, ele é empoderado para reconhecer as pessoas, para que as pessoas tenham satisfação de trabalhar com essa pessoa, e não uma insatisfação. E a satisfação você só conhece trabalhando com pessoas competentes, que saibam lidar com problemas. E saibam quais são as suas grandezas e quais são as suas faltas. Ok? Agora, para a empresa e os líderes, a transparência no trabalho ela é fundamental. E por que ela é fundamental? Sempre que você trabalha dentro de uma empresa, você é transparente, você entende que não existe nada que vá te limitar. Você sabe da informação correta. Então, ela é limpa, você enxerga a empresa. Você tem que ter orgulho da empresa que você trabalha. E a empresa, por sinal, tem que ter políticas internas para que você se ajuste, mostre quais são as suas regras e explique até onde vai essa regra. Você tem que ter companheirismo entre o seu pessoal, é uma união do trabalho, porque hoje ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe. E nada pior para uma equipe do que ter uma equipe quebrada, que não se fala, que não se comunica, que não gosta do que faz e que não tem um líder que faça essa união acontecer. Aí lembra que eu falei que em nenhuma organização existe a totalidade? Não existe, não tem como. A gente tem sempre que lembrar que uma empresa, mais do que tudo, ela é um grande patrimônio. Então, existem várias pessoas pensantes e as pessoas nunca pensam da mesma forma. Por isso mesmo, a gente tem sempre que lembrar que é impossível você entrar numa empresa que tenha todas essas eficácias, todas essas causas, tudo de engrandecedor que você gostaria de ter. Mas, se a empresa tiver de 3 a 6, ela já fica numa situação muito estável. É uma das empresas, eu não sei em Portugal e na Espanha, mas aqui no Brasil a gente tem uma revista que sai todo ano, que chama-se da Exame, e que ela sempre tem um especial que sai as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E essas empresas se diferenciam das outras justamente por isso, por ter essa transparência, por ter um grande líder. E um grande líder não significa que tem que ser uma pessoa de renome, mas sim uma pessoa envolvida, que saiba crescer, que saiba fazer com que os outros cresçam também. Que tenha um plano de carreira, ou seja, que englobe alguma coisa. E sempre a empresa, ela tem um impacto do compromisso quando ela tem essas causas. Então, quando você tem um compromisso, ela vai crescer, ela vai ficar melhor, ela não vai entrar numa crise derrotada. Ela sempre vai contar com as pessoas, porque uma empresa ela é feita de pessoas, de um grupo que trabalha com união. Tem mais uma pergunta que eu gostaria muito que vocês ou respondessem ou fizessem para os seus gestores, que é, diante do exposto abaixo, quais as causas raízes impactam mais no compromisso da sua organização? Isso é uma coisa que vocês devem pensar. É a gestão da liderança, é o desenvolvimento, é a satisfação, é o reconhecimento, são as políticas, é o trabalho em equipe? Qual é o ponto forte da sua empresa? O que você acha que ela vai gerar de melhor? Porque as pessoas querem realmente trabalhar na sua empresa.
Por que hoje todo mundo quer trabalhar no Google? Por que hoje todo mundo ainda sonha em trabalhar na Microsoft? Ou na Apple? São perguntas que você tem que se fazer. Tá ok? E achar qual é a causa dela. Achar qual é o seu ponto forte. Esse é o maior desafio das empresas. Aqui existe um informe demográfico, na realidade, de quais são as melhores e as piores carreiras. Então, vocês vejam que o controller e quem trabalha na contabilidade, eles estão um pouco abaixo da média, mas eles têm orgulho de trabalhar dentro da empresa. O pessoal de finanças, todo o pessoal de finanças, a média ela é até interessante, mas ainda tem muito que se resolver, ok? Feedback. Eu não sei como vocês trabalham com feedback, mas o feedback ele é extremamente importante. É com o feedback que você dá e recebe do seu funcionário que você vai descobrir como é que está a sua empresa. Tem muita gente que tem medo do feedback, mas na realidade o feedback deve ser visto como um presente. Porque quando você dá o seu feedback para a pessoa, ele é involuntário, na realidade. Você está falando forçada ou não, mas você está falando uma verdade. Então, ela deve ser ouvida e deve ser trabalhada. Então, quando você tem uma pontuação, você tem um feedback dentro da sua empresa, mas tem uma pontuação só de alta e baixa, você está comparando só os padrões? Então, você tem uma análise de impacto específico das causas? Tudo isso você vai ganhar com o feedback. Né? Você tem uma base de dados que te mostra quais são as causas mais importantes ou quais são as causas que estão incomodando as pessoas. Você tem tudo dentro dessa base de dados que você pode usar para melhorar a integridade da sua empresa. E essa análise de dados é que causa uma análise rigorosa. Rigorosa, quando a gente fala rigorosa, não significa que você vai levar o que está escrito no papel à risca. Mas, na realidade, existe uma interpretação. Se você tem uma equipe de 10 pessoas e 8 pessoas dizem que está sendo insano trabalhar, por exemplo, ok? Na linha de produção de uma automotiva, você tem que levar isso em consideração. Agora, quando você tem 10 e uma pessoa escreve, talvez seja a hora de achar quem é essa pessoa e trabalhar com essa pessoa. Porque essa pessoa está insatisfeita com a empresa. Você só vai conseguir isso, só vai descobrir isso quando você tiver todos os feedbacks. Ok? Aqui é muito interessante, que é o impacto do engagement, que seria, como eu vou falar, o impacto do compromisso da pessoa com todo o resto. Então, quando você tem um compromisso maior, tudo sobe. Então, você pode ver que todos os números que tem um impacto maior aqui, que tem o root cause, e depois tem o impacto do coeficiente, ele fica maior ou menor. Ou seja, qual é a melhor empresa para se trabalhar? Qual é a melhor área? Qual é a melhor opção? Na realidade, você só vai saber disso depois que você fizer toda uma preleção de dados, fazer uma pesquisa dentro do seu grupo e montar um gráfico como esse. Quando você tem a score de todos eles, você vai chegar num número e esse número ele vai te mostrar qual é o engajamento das pessoas, se isso é interessante ou não, aonde estão os melhores e os piores. E você tem que trabalhar tanto nos melhores quanto nos piores. Nós falamos aqui que a gente trabalha com treinamento cruzado, porque você não pode só atacar, nem deve atacar, só o que está horrível. Na realidade, quando você vê um número maior, que é o seu número mais alto, e você trabalha dentro dele, que aqui, por exemplo, é o Job Satisfaction, quando você aumenta ainda mais isso, você acaba arrumando, ajudando as outras company policies or recognition, você acaba ajudando com que elas se alavanquem e aumentem também o grau. Então, a gente sempre fala em treinamento cruzado, porque você tem que entender que não adianta ficar batendo na mesma tecla, muito menos ficar trabalhando somente na fatalidade, no que é um ponto fatal, no que é um ponto negativo. Você tem que trabalhar sempre também no seu lado positivo, que assim fica mais fácil trabalhar o negativo, ok? Quais são aqui eu peço desculpas porque a gente não conseguiu arrumar tendências que tem acento, mas tudo bem.
Vamos falar das tendências de 2015 e 2016 e como reconhecê-las. Então, vamos lá. Quando a empresa não está satisfeita em realizar um estudo anual ou bianual de compromisso, as empresas, antigamente, é o que eu falei, existia aquela coisa de fazer uma vez por ano, uma medição total e aí sim falar com os funcionários. Hoje em dia, isso é muito mais aberto. As pessoas falam a toda hora, tem um feedback muito maior, muito contínuo. Às vezes você está tomando um café com o seu gerente e você já fala, olha, sobre essa questão, minha opinião é essa. Não é uma coisa mais tão formal como era antigamente. E isso é um avanço. Sempre que você tem um feedback contínuo, você tem também um crescimento. E hoje, muito mais do que isso, você tem a tecnologia. Você monta um esquema, um programa, manda para as pessoas respondem, volta para o seu computador, ou para a sua base de dados, o que seja, o seu IT, e eles vão formatar isso de uma forma que você não vai saber, isso para mim é o mais importante. Você não precisa saber quem está respondendo. O que você precisa saber é qual é a resposta. E baseado nisso, você vai montar um plano para melhorar a sua empresa. Isso se faz tanto como na medição anual, como sempre foi feito, mas hoje em dia isso é feito sempre, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, numa sala de cafezinho, de 15 em 15 dias. Isso é a empresa que vai falar o que ela acha certo, o que ela acha errado e como ela quer. O envolvimento dos gestores. A gente ouve muita gente falar que, não, isso de melhorar o compromisso, isso é coisa de RH. Na realidade, isso não é um problema de RH, isso é um problema da empresa. O RH, ele te ajuda a ver como isso está impactando e como ele pode te ajudar. Outra desculpa que você vai ouvir muito é que ele não tem tempo para gerenciar nem o que ele precisa, muito menos gerenciar esses novos problemas. Então, ele não quer mais gerenciar, ele fala, não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Mas, a realidade, tudo também é uma questão de ter uma base. Se ele tiver uma pessoa ou um treinamento de coaching profissional, coaching que eu digo profissional é quando ele é ligado à empresa, não significa que a pessoa vai virar um coach de vida como hoje em dia, ok? Mas que saiba lidar com o tempo, saiba ajudar a sua agenda e saiba como sacar das pessoas o que ela tem de melhor, ela vai conseguir. Né? E depois ele fala assim, o que eu posso fazer com as informações que eu tenho? Muita coisa, sempre. Porque você tem informações valiosas. Toda informação, todo feedback é um presente valioso. Então, você tem sempre que levar isso à tona e levar muito a sério o que as pessoas falam. É isso que vai engrandecer. Quando a pessoa fala que não reconhece o fundo, os drivers de compromisso, aí realmente eu acho que está na hora de você fazer um treinamento com ele e mostrar qual é a missão dessa empresa, quais são os valores dessa empresa, o que você espera de comprometimento dessa pessoa. Eu acredito hoje que todo mundo deva saber qual é o seu nível de comprometimento, o que a empresa espera de você, não só o que você espera da empresa. Sempre vai ser uma mão de duas vias. Então, você espera que a empresa apoie você na sua carreira, que pague alguma coisa, um treinamento que você queira, que te incentive a estudar. Da outra ponta, você tem a empresa, que gosta que você estude, mas que você estude focado no que ela faz. Que mostre para ela o que ela precisa melhorar. E como você pode engrandecer essa empresa. Então, se um gestor seu diz que ele não conhece o fundo dos drives, quais são os compromissos, eu acredito piamente que essa pessoa deva fazer um treinamento novo dentro da empresa. E quando ela fala que ela não tem o poder de influenciar o compromisso da equipe, eu falo por experiência própria. Quando você tem um líder real, um líder que sabe o que a empresa produz, que sabe quem você é, que te incentiva a estudar, você tem um comprometimento. A partir do momento que você tem um pobre chefe, como se diz no Brasil, uma pessoa que não tem um conhecimento, que está lá como gestor e acha que ainda é a moda antiga, você não vai conseguir nada dessa equipe. Essa equipe se cansa. Porque ela trabalha, ela não tem nenhum reconhecimento dessa pessoa, ela não tem nenhum apoio dessa pessoa. E isso é muito grave. Hoje em dia, esse tipo de líder não pode mais existir no mercado. Os líderes, eles estão mudando junto com a temática. Então, hoje, um líder, ele é um coach.
Ele está ali para te ajudar, para fazer com que você se ajude, que você consiga o melhor de você mesmo. Então, quando na realidade não existe ninguém melhor posicionado para gerar um compromisso que o gerente, o que você vai fazer? Nada. Porque o gerente, ele é a pessoa que vai fazer a ponte entre esta pessoa e a empresa. Só ele pode fazer isso. O RH, ele trabalha depois. Quando você fala, olha, eu quero meu funcionário faça o treinamento X. Aí você vai no RH e essa pessoa de RH vai te ajudar a fazer isso. Só. Mas, na realidade, isso tem que partir dos seus gestores. Sempre dos gerentes, diretores e vice-presidentes, presidentes, dependendo de como é a sua constituição. Liderança. Hoje muito se fala em liderança, ou coach, ou mentoring, né? Liderança é uma palavra muito usada. A gente fala aqui no Brasil que ela está virando banalizada. Ela está sendo banalizada. Porque você vê cursos de liderança de várias ideologias e de vários aspectos. Mas o que realmente você tira da liderança? Como usar essa liderança? Além de tudo isso, como você vai usar a sua liderança dentro do seu grupo e fazer com que eles consigam interagir com todo mundo? Hoje, você tem as redes sociais privadas, que é o Facebook, WhatsApp e vários outros. Você consegue interagir internamente com os empregados, com seus clientes. Hoje, muitos negócios se fazem através do WhatsApp. Então, hoje ele não é mais só para você ficar enviando assuntos que não dizem respeito a nada. Não, hoje grandes negócios são fechados usando o WhatsApp. E isso é muito interessante. E facilita demais a comunicação. Às vezes a pessoa, ela não gosta, principalmente essa geração nova, eles não gostam de falar face to face com a pessoa, não gostam de entrar na sala e conversar com a pessoa. Eles têm uma verdadeira paura. Mas, em compensação, escrevendo um e-mail, mandando WhatsApp, eles conseguem falar tudo o que eles precisam. E a partir disso também, você também compartilha seu conhecimento. Quantas vezes você recebe alguma coisa interessante e fala, poxa, eu vou mandar para tal pessoa porque essa pessoa também gosta de estudar, por exemplo, matemática, isso é um achado, eu vou mandar para ela. Você está compartilhando isso sem precisar de mais nada, além de um celular na sua mão. Hoje, se você tiver um celular na sua mão, você faz tudo sozinho, tranquilamente. Você fala, você manda e-mail, você recebe e-mail, você entra nas mídias, você faz tudo o que precisa fazer. E isso também é uma pesquisa, ok? Que fala sobre as experiências, conhecimentos dos empregados, quais são os mecanismos que nós vamos usar, para que isso seja realmente utilizado. Hoje se fala que isso é inovador. Não é tão inovador, mas eu acho que existe ainda dentro da empresa aquele conceito que diz que o WhatsApp é só para falar com a família. Não. Várias empresas usam o WhatsApp interno, que é a internet deles, fechada, para falar entre funcionários de plantas diferentes. Eu acho isso muito interessante, porque ele usa isso, ele compartilha o conhecimento dele, sem, por exemplo, entrar no Facebook, que as empresas não gostam. Tá ok? Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho de cultura. Evoluir e se envolver com uma cultura forte. Toda empresa, ela tem que ter a sua cultura muito correta, muito firme. É o que eu disse, quando você entra dentro de uma empresa, eu, pelo menos, sempre que eu entro em uma empresa, eu entro na recepção dessa empresa, eu sempre reparo se ela tem um quadro com os valores dessa empresa, qual é a missão dessa empresa e quais são as pessoas, os agentes que essa empresa preza. Existem várias empresas hoje que utilizam essa técnica de ter esses valores, a missão e tudo mais em vários lugares da empresa, para ficar extremamente forte. Se você chegar e falar quais são os valores da nossa empresa hoje, ela vai saber. Qual é a nossa missão? Ela também vai saber. E para que nós estamos aqui? Ela também saberá. Ela tem que saber. É obrigação de todos dentro da empresa, desde o presidente até o faxineiro, saber qual é a missão, qual é o valor e para que eles estão lá. Quais são os agentes que fazem isso funcionar. Então, quando você tem valores como a liderança, a integridade, trabalho em equipe, inovação, a sensibilidade, na verdade, que seria
você se dá conta do que está acontecendo ao seu redor e você tem como agente sempre os empregados, os clientes, os provedores, os sócios, os acionistas, até mesmo os vizinhos. Hoje se usa muito o enfoque social com os vizinhos para que você tenha um bom relacionamento com ele. Você cria laços, ajuda o que eles precisam fazer e eles também vão te ajudar, ok? Agora tem uma outra pergunta que eu gostaria que depois vocês fizessem para os seus gestores. Qual das seguintes tendências em que você tem planos de trabalhar esse ano? Se vocês ainda não fizeram as métricas e não fizeram a reunião anual com eles, aí está uma boa pergunta para você fazer. Porque ele pode falar assim, olha, eu vou fazer a medição, estudo de compromissos, micromedições, que seriam os feedbacks de 15 dias ou mensais, como vocês queiram. Envolver os gerentes na gestão do compromisso, o desenvolvimento da liderança, isso é muito importante hoje, ser um coach, ser um mentor da sua equipe. Você trabalhar sempre para a sua equipe. A participação nas redes sociais, hoje você entra numa rede social, você sempre vê a empresa é muito bem vista, isso é muito interessante. E o que eu falei, a cultura da visão, missão de valores. Quando você entra dentro de uma empresa, o primeiro lugar que você vai entrar, para mim, é a recepção. E eu sempre reparo se existe um quadro com todas as missões, quais são os seus valores. Isso é muito importante. Eu acredito piamente que isso tem que ser visto sempre por todos, não só por quem é do RH ou por quem é gestor, não. Por todas as pessoas que trabalham. Porque isso engrandece o seu sentimento com ela. Você fala, nossa, eu trabalho numa empresa que tem como valor, tem como missão melhorar a vida da pessoa humana. Isso é muito bom. E a pessoa toma isso para si, gerando um emprego, um trabalho melhor, um empenho nesse trabalho. É o extra miles que ela vai fazer, por quê? Porque ela tem orgulho de trabalhar nessa empresa. Porque ela sabe qual é a missão da empresa. E ela sabe que ela não está sozinha. Agora eu vou apresentar ferramentas. Nós temos várias ferramentas para que você possa melhorar o compromisso desse funcionário com a empresa. Eu não sei se vocês usam alguma. Eu vou apresentar algumas aqui, ok? E depois a gente conversa. Antes disso, eu tenho esse quadro. Esse quadro é da Zenger Folkman. Ele mostra quanto é que você paga quando você tem a liderança com o compromisso dos empregados. Então, olha só, isso é muito interessante. Quando você tem líderes ineficazes, ou seja, líderes fracos, né, que não interagem, não estudam, não pararam no tempo, vamos dizer assim, está no platô de carreira, o comprometimento do empregado é muito baixo. Quando você tem um bom líder, que seria um líder mediano, ele também produz um impacto mediano. Hoje o mercado ele é feito, na sua grande maioria, de líderes medianos, líderes bons. Mas, veja a diferença, quando você tem grandes líderes, você faz uma tremenda diferença no comprometimento dos empregados. Não tem nem comparação. Você falar que aqui você tem 20 de percentil contra quase 80. Então, o investimento no gestor também é muito importante. Quanto melhor ele ficar com ele mesmo, sabendo quais são as suas fortalezas, o que ele precisa melhorar ainda mais dentro da sua fortaleza, o que ele precisa fazer para que seu grupo aumente esse comprometimento, poxa, é muito interessante. Só se faz isso com treinamento. Antigamente se dizia que grandes líderes nasciam, era nato, a pessoa é nata, um grande líder. Hoje já se sabe que não. A pessoa, ela se aprimora, ela estuda e ela pode realmente virar um grande líder. Só depende dela. Só que para isso, ela precisa se conhecer. Fazer um treinamento, fazer um relatório, um 360, em que todos falem o que pensam dela livremente. E aí sim, você vai montar e ver quais são as fortalezas que essa pessoa tem, aonde ela tem que trabalhar para se tornar, ao invés de um bom líder, um grande líder. Ou, como nós falamos na Zenger, um líder extraordinário, que tem sempre
empregados mais comprometidos, resultados muito melhores para a empresa. Então, isso faz toda a diferença do mundo quando você está falando de pessoas. Você trabalha com pessoas. Aqui é a eficácia da liderança também, só que você veja bem, que ele ocorre em um aumento progressivo no compromisso à medida que aumenta a eficácia. É exatamente a mesma da outra, só que esse é em espanhol, mas também é da Zenger, que mostra totalmente a efetividade da liderança contra o compromisso dos empregados. Ou seja, quanto maior a liderança, um líder extraordinário, do médio para o alto, você vê que do médio alto para o superior, ele já aumenta muito. E você vê que o médio, o mediano, ele está em 4, o outro é 4,16. Ou seja, a diferença deles é muito pouca. Mas você pode galgar esse patamar e depois se tornar um líder superior. Só depende de você. De se conhecer, ver quais são suas fortalezas e investir para você ter mais um aprimoramento das suas fortalezas. Agora vamos lá. Como desenvolver esse tipo de liderança? Quando vocês veem essa primeira linha, que é D, é como se trabalha. Então, trabalhar com modelos próprios, não científicos e nem comprovados. Muitas empresas ainda usam esse tipo de pesquisa. Isso não funciona. Na realidade, se você usar modelos comprovados e baseados em sólidas investigações de universidades, de pesquisadores, você vai ter um resultado muito melhor e mais transparente. Então, quando você não mede a efetividade da liderança, você perde isso. Então, sinceramente, eu acredito no 360, porque quando você mede uma pessoa a 360 graus, onde todos falam dela, pontos positivos, pontos negativos, inclusive a própria pessoa, você engrandece a pessoa como resultado desse 360. Ela acaba entendendo o que ela é melhor, o que ela precisa melhorar, e às vezes é um pontinho só que ela precisa melhorar, e isso fica muito legal. O formato que você faz, ele é totalmente obsoleto. Então, hoje, você tem que desenvolver a liderança, desenvolver o coaching. É o que eu falei, hoje todo líder, ele é um coach. Não é um coach de vida, mas é um coach voltado para a empresa, para negócios, para o resultado da empresa. Evidente que quando você faz isso, você acaba entendendo um pouco o que significa coach para você também, para as pessoas. Quando você foca nas suas debilidades, ou seja, nos seus pontos negativos, você está errado. Hoje em dia, o que você tem que focar é nas suas fortalezas. Quanto melhor a sua fortaleza, quanto maior a sua fortaleza, mais você ganha, mais a empresa ganha, mais fácil fica de trabalhar no seu ponto negativo sem que você perceba. Então, essa é uma metodologia da Zenger que é extremamente utilizada aqui e é muito interessante, porque é uma maneira nova de se trabalhar. E ela começa com o 360 da empresa. Quando você foca somente nas competências e no conhecimento, você acaba perdendo, porque você tem que incluir os desafios que a organização pede. Quais são as paixões individuais de cada um? Qual é a grande paixão de se trabalhar, né, dentro da empresa? Não adianta você trabalhar sem paixão. Porque trabalhando sem paixão, você só faz o seu trabalho. Trabalhando com paixão, você vai a mais. Você trabalha com satisfação. Ok? Quando você utiliza um enfoque linear, você perde. Porque, na realidade, você tem que ter um treinamento cruzado. Hoje existem treinamentos onde você tem combinações poderosas. E essas combinações poderosas, quando utilizadas, elas alavancam o que você tem de melhor dentro de você. E isso é extremamente interessante. Quando você somente mede a satisfação do aluno, do ouvinte, não adianta. Você tem que ouvir, medir, mostrar o que está acontecendo e o que você vai fazer daqui para frente, que seria o medir o impacto. Então, quando você mede tudo isso, mescla, faz um plano de ação e mostra para os funcionários, ou seja, tem a transparência de falar, olha, eu descobri que nós temos problemas na série A, B e C, mas eu tenho como sugestão, ouvindo o que vocês têm a dizer sobre isso, fazer
na série A, vou fazer isso, na série B, vou mudar aquilo, na série C, vamos inovar assim. A pessoa se sente comprometida junto com você, porque ela foi consultada. Então, isso é muito interessante. Vamos lá. Como é que você cria, fomenta e vive uma cultura? Hoje em dia, as pessoas e as empresas, elas estão cada dia mais tendo propósitos sociais, interagindo, mostrando as suas culturas, estimulando você a ser voluntário, né? Com criança, com idoso, construindo uma casa, reformando alguma coisa, mas isso eu acho muito interessante. Então, quando você cria uma visão e um propósito atraente, todo mundo vai querer participar, porque você envolve as pessoas, você envolve a equipe. E isso é muito interessante, porque isso vai acabar impactando no seu cliente, que vai ver que é uma empresa exatamente com uma cultura interessantíssima e que todo mundo da empresa participa e ela acaba tendo uma, não diria lealdade, mas eu diria assim, um orgulho de ter essa empresa como fornecedora dela. A cultura, que eu falei que a visão, os valores, a missão da empresa, ela é muito estimulante, sempre que ela é vivida, realmente. Então, é uma estratégia de você pegar todas as pessoas, focar a energia e conseguir tudo o que você quiser. É muito interessante quando você vê uma empresa que fala, quarta-feira nós não vamos trabalhar, porque nós vamos a um asilo e cada um vai fazer uma coisa. Então, pessoas vão pintar o asilo de novo, outras pessoas vão conversar com as pessoas que estão lá, os senhores e as senhoras. Outra pessoa vai tocar, ela toca piano, ela vai engrandecer a tarde dessa pessoa. Quando a gente fala assim, nossa, como é legal, ele é voluntário, né? Ele está dando um tempo dele. Mas, na realidade, ele está ganhando um tempo. E a empresa também. Porque se ganha muito com isso. Ela deve permear todos os processos de gestão. Câncer. Foi câncer, não foi? Alguém tem alguma pergunta? Olha. Oi. Já está em cima do balcão, é de morango. Bom, eu vou continuar. A cultura deve permear todos os processos de gestão. Ou seja, quando você chama o pessoal para ser voluntário numa creche, você chama desde o presidente até o faxineiro. Vocês queriam de morango? Gente, quando comprei, disseste que querias morango. Porque senão a gente vai ter muita interferência, ok? Ok, continuando. No final eu abro para as perguntas. Aqui, as primeiras coisas, como é o primeiro passo? Quando você olha uma pedra, você jamais vai entender que essa pedra possa virar uma pietá. Mas muitas pessoas sabem disso. Então, quando você tem uma equipe inteira focada, envolvida e motivada, elas vão sempre entrar e fazer o que elas acreditam. Ou seja, elas vão te engrandecer. A empresa vai ficar melhor, você vai engrandecer. Então, para isso, você precisa da pedra. Para chegar na pietá, você precisa primeiro da pedra. Você vai moldar a pedra, vai mandar para o artista, e o artista vai fazer o que é magnífico, que é o trabalho dele. O terceiro, como você cria uma cultura de coaching, feedback e desenvolvimento? Quando você consegue criar essa cultura de coaching dentro da sua empresa, quando você tem esse feedback e entende que esse feedback é muito bom, que você usa esse feedback, quando você tem um desenvolvimento para reconhecimento, você vai sempre obter o melhor de seus funcionários. Isso vai ajudá-los a crescer e a você também. Porque lembra do que eu falei, eu sempre tenho isso como uma máxima na minha vida. Quando você ajuda uma pessoa a crescer, você também está crescendo. Então, quando você entende que aquele funcionário precisa de um treinamento de Excel, ele vai te trazer as tabelas dinâmicas, ele vai te trazer outros fatores do Excel que você não conhecia, mas não para você ou para ele, e sim para a equipe, para a empresa, para ela se engrandecer. Ele vai se sentir melhor. Ele vai se sentir totalmente grande, porque ele recebeu esse treinamento, ele conseguiu retribuir o treinamento. Então, ele se engrandece, engrandece a equipe, engrandece a empresa. Aqui nós temos algumas ferramentas
Eu vou abrir o microfone de vocês, mas eu gostaria, por favor, que não tivesse muito barulho, ok? Vamos lá. Quando você... Não sei se vocês já ouviram falar em gamificação. Aqui no Brasil, é o ponto forte. Eu vou fechar. É o ponto forte para todo mundo. A gamificação é quando você coloca as pessoas para jogar, tem ações divertidas que o RH muitas vezes promove, ou então você vai fora da empresa e trabalha com arvorismo. Aqui no Brasil ele é muito utilizado. Existe gamificação dentro das escolas hoje. Eles trabalham como se todos pudessem trabalhar a história do Brasil, a história mundial, com um jogo. Isso é muito interessante. Aprendizagem social, pessoal e divertida. Ou seja, você usar as redes sociais, claro, com uma utilização do bem, né? Não do mal. Então, quando você utiliza as redes sociais de uma forma elegante, é muito interessante. É um engrandecimento muito grande. Você consegue acessar várias pessoas. Às vezes as pessoas são tímidas, ou elas são de uma geração que não gosta de falar muito. E você usando as redes sociais, você consegue atingir a todos. A flexibilidade e a conciliação no homework. Hoje no Brasil, muitas empresas estão adotando homework. Então, se hoje eu vou trabalhar de casa, ok. Contanto que você fique lá, você trabalhe, atenda o telefone e atenda tudo que a empresa quer, não tem problema nenhum. É uma atitude correta das empresas. Elas estão, na realidade, se readequando à realidade atual do mundo. Hoje, muitas empresas trabalham assim. Tem uma flexibilidade, fazendo com que a pessoa trabalhe em homework sem maiores perdas. A política da igualdade e da diversidade. Então, hoje se prega no país que você tem que ter, quanto mais a sua equipe for diversa, melhor e mais forte ela é. Eu não sei, eu acredito que seja mesmo a proposta da Europa, porque hoje nós temos pessoas de várias nacionalidades dentro do país e de várias classes sociais, de vários pensamentos, mas sempre agregando valor. Então, sempre alguém vai te trazer alguma coisa para agregar. Isso é muito interessante, porque você forma uma política onde as pessoas ficam felizes, porque você trabalha com alguém que não pensa como você tem que respeitar a opinião dessa pessoa, mas você também aprende. Sempre tem alguém que pode te ensinar alguma coisa. Isso é um fato. O job crafting, que seria galgando novos cargos, dando mais autonomia, ou seja, tendo um plano de carreira para a pessoa ter uma responsabilidade, sabe? Levar em conta o talento, a paixão dessa pessoa. Às vezes, eu vejo pessoas que estão no lugar errado dentro da companhia, que você fala, gente, essa pessoa não é de finanças, essa pessoa é de vendas. Porque ela tem paixão por vendas. O que ela está fazendo aqui? Às vezes, só simplesmente mexer essa pessoa de lugar dentro da corporação já é um alento, já é assim 100% de resultados positivos no próximo mês. Isso é muito interessante. O movimento da gestão com atividades de talento, que é definir os objetivos claramente. Quais são os objetivos de desempenho, quais são os meus planos de desenvolvimento e quais são as realizações gratificantes. Quando eu digo realizações gratificantes, eu não quero de forma alguma falar que a gente tem sempre que dar gratificações em dinheiro. Não. Às vezes, um simples aperto de mão, um muito obrigado, ou reconhecimento perante o grupo, já é maravilhoso. Então, nem tudo no mundo se reduz a dinheiro. Às vezes, você reconhecer o que a pessoa fez pelo grupo, pela equipe, pela empresa, vale muito. Fomentar o voluntariado e a solidariedade. Hoje, aqui no país, existem muitas maneiras de você ajudar. Não só os médicos sem fronteira, mas o pessoal de outras áreas, o pessoal que sofreu com a chuva, sofreu com o frio. E eu sei que aí é igual, porque a solidariedade é humana e existe no mundo inteiro. Mas as empresas, antigamente, elas não ligavam para isso. Você era voluntário se você quisesse, aos sábados e domingos. Ponto. Hoje, não. Hoje, elas têm fundações, elas atuam dentro
aqui no Brasil, de favelas, de hospitais, de creches, de asilos, de instituições, várias ONGs foram criadas para isso. E isso só engrandece as pessoas, porque todo mundo gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse um forte voluntariado. Isso é muito interessante. Fora que o último também, que é proporcionar a saúde integral aos empregados. Sabe quando você fica muito tempo sentado, aí você fica cansado? Algumas empresas têm hábitos saudáveis, como, por exemplo, colocar um professor para dar algum exercício durante o dia, para você se alongar. Algumas empresas têm, antes de começar o dia, eles fazem meditação. Outras empresas, eles pagam academia. Tem academias dentro das empresas hoje, né? Como também tem psicólogos. Hoje isso é muito interessante, como cresceu a psicologia dentro de várias áreas desse mundo. Porque antigamente a psicóloga só falava com criança, literalmente. Hoje não. Hoje ela atua em vários ramos. Isso é muito interessante, porque às vezes um problema em casa afeta demais o seu comprometimento com a empresa, o seu rendimento. E ninguém melhor do que um psicólogo ou uma atividade física para te ajudar a melhorar isso em você. Então isso também é muito interessante. Aqui nós temos algumas fotos, na realidade, né? A gamificação que usa os jogos para você, corporativos ou não, para você brincar e ao mesmo tempo aprender, porque o lúdico ensina muito. Você aprende brincando, como uma criança, mas você aprende. Como tirar a pessoa da ilha, sendo que tem um tubarão, e aí todo mundo tem que pensar, montar uma equipe, todo mundo trabalhar em equipe, entender como se trabalha em equipe. Eu gosto muito. Os projetos solidários, voluntariado, ligado a competências. Então, por exemplo, aqui, nessa foto específica, eu escolhi uma foto do Brasil. São os haitianos chegando aqui no inverno, e para eles o inverno é muito mais tranquilo que o nosso, que já é muito melhor que o de vocês. Mas eles fizeram um trabalho com uma igreja, no Glicério, que é um bairro de São Paulo, onde todo mundo levava roupa, onde existiam pessoas que cadastravam essas pessoas do Haiti para novos trabalhos, e todo o comprometimento de documento, vacina, porque muitas doenças também chegam com eles que no Brasil não existia mais. Então foi um serviço, assim, foi um trabalho monumental, gigantesco, mas que foi extremamente gratificante. Hoje você chega em alguns lugares, eles falam português hoje, porque eles só falam francês. Mas o trabalho que foi feito com eles foi muito bom. Para mim é uma honra falar que esse trabalho foi muito bem feito. Aqui também tem a aprendizagem que eu falei, que a gente se diverte, aprende se divertindo, e mesmo no social você faz contato com outras pessoas. E no ambiente de trabalho global, você trabalhar, você ir para uma floresta, com uma foto embaixo, fazer arborismo, quebrar seus limites, testar os limites, quebrar os paradigmas que existem na sua cabeça. Isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho da geração Y. Lembra que eu falei que a geração Y e a geração Z, elas crescem e elas querem a oportunidade de fazer a diferença. O problema é que para elas, tudo isso que está nessa foto, o computador, o joguinho, o e-mail, o celular, tudo isso é muito importante para ela. Até a planta, porque tem muitos hoje que querem virar vegetarianos, mas eles não conseguem. Mas é exatamente isso que eles veem. Eles são gênios nisso, eles adoram esse mundo. É um mundo tecnológico e eles são muito mais capazes de fazer dentro desse mundo do que eles fazem no nosso. Por isso que eles têm que trabalhar com as pessoas para criar esse know-how de como trabalhar com pessoas e não só com máquinas. Isso eu acho primordial. Quando você tem uma cultura dentro da sua empresa que ela não quer te apontar, falar, você errou e por isso nós tivemos um prejuízo de R$1 milhão, R$1 milhão. Não, ela quer aprender com esse erro. Então, sempre é a cultura que não vai te desvalorizar pelo erro. E sim, você vai aprender com esse erro e fazer com que isso não seja nunca mais cometido dentro da empresa. É difícil, eu entendo perfeitamente que é difícil, mas é gratificante você ver que em cima de um erro você consegue fazer com que todos
cresçam e aprendam e cheguem a um ponto positivo e façam com que a empresa cresça junto com ele. E a segunda frase, que eu termino, que é do Jean-Paul Sartre, que o compromisso é um ato, não uma palavra. Então, a sua atitude vale mais do que tudo. Se você tiver uma atitude com o seu grupo, você mostre qual é o certo, é muito melhor do que você falar uma coisa e não fazer. Ok? Estou aberta a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde, eu não sei se me estão a ouvir, eu gostaria de saber como é que é visto a formação dentro da empresa enquanto forma de criar um maior compromisso. Tchau. Quem fala? Olá, boa tarde, eu sou a Fátima. Oi, Fátima. Quando você cria um compromisso, você quer saber como se cria esse compromisso? Eu quero saber como é que é vista a formação, como forma de criar esse compromisso. Ok. Não existe uma formação, na realidade, é uma série de junções, né? Quando a gente fala aqui, só um minutinho, deixa eu chegar aqui. Quando a gente fala aqui que os gestores, eles têm que saber quais são os nossos valores e a missão da empresa, aí você vai criar já um vínculo do gestor. Por isso que eu digo que é o gestor que tem que fazer isso. Ele cria um vínculo ouvindo essa pessoa, envolvendo ela dentro da empresa. Eu sei que não é fácil, não é de um dia para o outro, mas eu acredito piamente que isso seja uma forma de evolução. Hoje você ouve, você erra, amanhã você ouve e você acerta, e você vai criando vínculos, usando as ferramentas que eu mostrei aqui. Então, por exemplo, você fazer uma brincadeira, entre aspas, tá? Uma gamificação das pessoas, ou levar até mesmo a sua turma. Eu sei que nem 100% da turma vai aderir a ser voluntário, mas é muito interessante que, por exemplo, o presidente participe dessa brincadeira da gamificação, que ele esteja envolvido e que as pessoas não tenham medo de brincar com ele na gamificação, não dentro da empresa, mas dentro desse treinamento. Que ele seja voluntário junto com eles, vestindo a camisa mesmo, sabe? Todo mundo com uma camiseta igual, indo visitar um asilo. Então, isso tudo vai formar um vínculo. Não é que existe assim, olha, nós vamos fazer isso e a partir de tal data isso vai acontecer. Não, isso não acontece. Na realidade, é um treinamento contínuo que você tem com as pessoas e é o compromisso do gestor com a equipe e da empresa com todos eles. Responde essa pergunta? Não, obrigado. Não tenho mais questões. Muito obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do treinamento. Eu sei que é um treinamento bem corrido, que não é uma coisa que você se aprofunde, mas se vocês gostarem, quiserem conversar com as pessoas aí da Europa, nós temos a Patrícia, o Romão, tem o pessoal da Espanha, vocês podem mandar um e-mail para a PIA, se vocês quiserem, pode escrever aqui no chat que eu mando o e-mail deles para vocês, vocês entram em contato e pedem uma visita e quem sabe vocês conseguem fazer um treinamento com a gente e melhorar suas questões e aprender um pouco mais sobre coaching, tudo mais que vocês precisam aprender, entender, que vocês querem se aprofundar, ok? Ok, obrigado. Obrigada a você.